O nome Walt Disney traz o que assim à sua mente? Parque de diversão, sonho, castelo, princesas, infância, cabeça congelada. Peraí, cabeça congelada? Pois é, existe uma história de décadas sobre o empresário que criou a Disney, de que ele, depois de morto, teria tido sua cabeça congelada. Eu já vi discussões acaloradas, o que não deixa de ser irônico, já que a gente está falando de congelamento, por causa desse tema em mesa de bar. Hoje, de uma vez por todas, acaba a dúvida sobre o assunto. Está no ar mais um episódio do Aprenda, segunda temporada. Eu sou o Álvaro Leme, pesquisador, curioso profissional, fã da Ariel e fui pesquisar sobre essa história aí de gente que congela o corpo depois da morte. E o que é que eu tenho para contar sobre a cabeça congelada de Walt Disney? Bom, que essa história é mentira. Melhor se acreditar que existe rato falante, que existem patos milionários, princesas no fundo do mar, do que acreditar nessa baboseira. Como surgiu esse boato, então? Uma reportagem muito legal do El País, que eu achei nas minhas pesquisas, conta a história completa. Eu deixei o link no descritivo aqui do episódio, que aliás é o que eu sempre faço, sempre tento deixar o link das fontes de tudo para facilitar a vida. E para facilitar mais ainda, eu vou resumir para você toda essa história. O Walt Disney morreu em 1966 e nessa época a ideia de congelar pessoas dava aí seus primeiros passos. Quem conceituou isso foi um professor chamado Robert Ettinger, num livro de 1962 chamado The Prospect of Immortality. Traduzindo, a perspectiva da imortalidade. A ideia de quem congela o corpo, em alguns casos apenas a cabeça, é preservar o cadáver, que fica nos tonéis de nitrogênio líquido, tem ali uma temperatura de uns 200 graus Celsius negativos. Qual que é a esperança dessa galera? É de que ao se congelar, você se preserve para, se um dia a ciência avançar a ponto de essas pessoas serem reanimadas, haja também cura para doenças que hoje ainda são consideradas mortais, como o câncer, que foi a doença que matou o Walt Disney. O primeiro registro na imprensa que se tem desse congelamento aí surgiu 6 anos depois da morte do Disney, em 1972, no Los Angeles Times. Tudo isso porque um cara que era entusiasta dessa ideia de as pessoas se congelarem, deu uma entrevista para o jornal falando que o Walt Disney queria ter sido congelado. Ou seja, gostaria de... Mas isso nunca aconteceu porque ele morreu antes disso. O homem que falou a respeito disso era chamado Bob Nelson, e ele era presidente da hoje extinta Sociedade Criogênica da Califórnia. Na mesma entrevista, ele chegou a contar que viu as cinzas do Walt Disney. Porém, muito convenientemente, a galera que repassou a fofoca ignorou essa parte. Contou só do congelamento, suposto que nunca aconteceu. Só que quando o Bob Nelson comentou essa história, ela já vinha rolando. Segundo o El País, porque a família do Disney não foi exatamente transparente na época que soube do câncer dele. Que não foi muito antes da morte não, tá? Como eles tentaram esconder isso para não prejudicar os negócios e, além disso, optaram, por um enterro com privacidade, não quiseram que quase ninguém visse o corpo, o que é normal, deixou a galera conspiracionista com a nuca oriçada. Daí, quando, além de optar por algo reservado, a família pediu para ninguém mandar flor, para ninguém mandar coroa de flor, nada disso para o cemitério, e em vez disso, doar o dinheiro que seria das flores para o Instituto de Arte da Califórnia, que foi fundado pelo próprio Walt Disney, aí a piração foi para um outro nível, porque alguém inventou que esse dinheiro das flores, da doação, seria para pagar pelo congelamento do Disney. Um procedimento que naquela época era caríssimo. Aparentemente, caríssimo até para o Walt Disney. Gente, ele já era rico. Como mentira ganha mais força a cada pessoa que repassa, chegou uma hora que disseram que a cabeça congelada do Disney estava escondida embaixo do brinquedo Piratas do Caribe. Imagina você está lá no parque de boa e tem uma cabeça em algum lugar. Também inventaram que a Disney fez o filme Frozen anos mais tarde para que quando as pessoas googlassem Disney e Frozen, que é congelado em inglês, não encontrassem nenhuma referência a essa história fake da cabeça congelada. O que não deu certo.
certo, porque eu googlei Disney Frozen e achei um monte de coisa aqui para esse texto. Então, se a ideia era essa, né, coitadinhos, não funcionou. Porém, esse lance do congelamento, de existir congelamento, é verdade. Não o dele, mas o de gente que escolhe se congelar. Custa a partir de $28 mil e pode chegar a mais de 200 mil. Tem uns lugares em que se você congelar só a cabeça, aí são $80 mil, tá? Hoje nos Estados Unidos tem cerca de 400 pessoas congeladas. Também tem bichos de estimação, gato, cachorro, dentre outros. Tudo pensando num futuro. A primeira pessoa congelada foi o professor James Bedford. Ele foi congelado em 1967. Portanto, depois da morte do Walt Disney, sepultando de vez qualquer expectativa de que essa história da cabeça congelada fosse verdade. Agora conta pra mim, se você já conhecia esse boato, que outros boatos e lendas urbanas você acha divertidos, que de repente eles podem virar algum episódio aqui um dia. Aproveito antes de ir embora para te lembrar de usar o cupom ALVINO, na Evino, que vai te dar 10% de desconto nas suas compras e ajudar o seu canal querido a continuar no ar. Eu volto a qualquer momento com mais coisas que você nem sabia que precisava saber. Sabia?